pessoas, canal Estranho e o Extraordinário. Sou o Rodrigo e vamos nós com outro vídeo. E eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Mutantes existem? Se vocês aí responderam que não, se vocês acham que mutante é coisa só de filmes ou revista em quadrinhos da Marvel, o cara de que eu vou falar hoje talvez te faça mudar de ideia. Hoje vocês vão conhecer um sujeito chamado Tahari. Ele viveu entre 1772 e 1798 na França. E o que esse cara viveu e o que ele era, talvez seja mais difícil definir o que ele era. Coloca ele numa categoria que dificilmente pode ser listada como a de um simples humano. Tahari já começa por ter uma aparência incomum. Ele era um sujeito extremamente magro, de cabelos muito finos. Seus dentes, principalmente com o passar do tempo, eram muito gastos, dentes de aparência estragada. E ele tinha no abdômen uma espécie de bolsa que se estendia e era flácida quando ele não se alimentava. Mas quando ele comia, ela se distendia de tal maneira que parecia um balão. Ele nunca foi gordo, jamais foi um homem robusto, muito pelo contrário. Era um sujeito de aparência frágil, de aparência muito fraca e muito doentia. Mas Tahari tinha um apetite simplesmente infindável. É tanto que ele foi expulso de casa pela família porque eles simplesmente não conseguiam alimentá-lo. Ele comia tanto e de tal maneira que eles não tinham como sustentá-lo. E a solução que encontraram foi expulsá-lo. Ele então passou a viver nas ruas com um grupo de prostitutas e ladrões. Obviamente começou a viver de roubar para que pudesse sobreviver, até que ele encontrou um outro meio de subsistir. Ele apresentava-se nas ruas de Paris, usando aquele que era seu maior, talvez seu único talento, que era o de comer, engolir coisas. Ele começou engolindo uma cesta inteira de maçãs. Mas isso não bastava, imediatamente ele passou a engolir animais vivos. Ele engolia pombos, gatos e filhotes de cães. Simplesmente vivos e inteiros. Isso prosseguiu por algum tempo, ele fez alguma sensação nas ruas de Paris. Vocês podem imaginar que era um homem capaz de engolir um filhote de cachorro inteiro. Até que o exército da França Revolucionária se interessou por ele. Eles acharam que podiam ter algum uso para o talento que ele tinha. Vamos chamar isso de talento, né? Mas não deu muito certo a princípio, porque quando ele foi servir o exército, ele precisava de simplesmente 4 vezes mais rações do que qualquer outro soldado. E quando ele não se alimentava, ele ficava prostrado, fraco. A aparência incomum dele também incomodava as pessoas que o cercavam, os outros soldados. Isso sem falar que ele tinha uma particularidade terrível. Tahari exalava um cheiro muito ruim. Era um cheiro nauseabundo que ninguém suportava. Mesmo assim, eles acharam que ele podia ser útil como espião. Qual era a ideia? Se você parar para pensar, é uma ideia bem básica. Mandavam ele para os lugares e ele engoliria documentos secretos. Já que o que ele conseguia fazer era engolir coisas, né? Por que não usar? Mas não deu certo também. Muita coisa não dava certo na vida do Tahari, pelo que se sabe.
Ele acabou sendo preso por inimigos prussianos, foi torturado e desistiram de usá-lo. Ele voltou a Paris e voltou decidido a se tratar. Ele se internou num hospital para que os médicos pudessem tentar curá-lo. Mas apesar de todos os esforços na tentativa de curar o Tahari, de todos os experimentos, e aí podemos imaginar que tipo de experimentos, pois estamos falando de uma época em que a medicina engatinhava, esses experimentos deviam ser muito mais incômodos e dolorosos do que qualquer outra coisa para o Tahari. Eles não estavam obtendo sucesso, não obtiveram sucesso nenhum. E ele ainda agravava muito mais a sua situação, porque ele fugia todas as noites, sempre que podia, para devorar o lixo que ficava na calçada em frente e o lixo do açougue que também ficava em frente. Ele devorava esse lixo toda noite. Não contente com isso, isso não bastava, a fome do Tahari era infindável, ele nunca estava satisfeito. Ele passou a beber o sangue que se tirava dos pacientes. Ele passou a atacar os corpos no necrotério do hospital. Sim, ele chegou a esse absurdo, ele atacava os corpos do necrotério. E a gota d'água, quando desistiram de vez de tentar qualquer experiência com o Tahari, foi quando um bebê de 14 meses simplesmente desapareceu de dentro do hospital. E não é preciso ser muito esperto para entender que, muito provavelmente, o Tahari tenha engolido. Ele foi acusado de engolir esse bebê. E por mais absurdo que isso pareça, eu acho que é bem possível que ele tenha engolido a criança mesmo. Então ele saiu do hospital, ele foi expulso. O que acontece dali para diante na vida dele é um tanto nebuloso. O que se sabe é que ele acabou morrendo de tuberculose quando ele estava em Versalhes. E esse corpo, o corpo do Tahari, então foi trazido novamente ao hospital, novamente a Paris, com a intenção de que, fazendo uma necrópsia, os médicos tentassem entender um pouco mais o que acontecia com ele, porque ele era um caso único. Até hoje ele é um caso único, né? A gente tem aí, às vezes em shows, homens que engolem coisas, mas vocês nunca viram um homem que engole um filhote de cachorro, né? Então, ele era um caso excepcionalmente incomum e só por isso os médicos o toleraram por tanto tempo no hospital quando ele estava vivo. E o que eles conseguiram descobrir na necrópsia? Primeiro que todos os órgãos do Tahari, absolutamente todos, eram muito maiores do que o normal. Todos eles estavam cobertos de pus. O estômago dele era impressionante, o estômago dele era tão grande que mal cabia no corpo, talvez por isso ele tivesse a tal bolsa que se distendia no abdômen. A garganta dele era muito mais larga que uma garganta normal. E a boca dele, o maxilar, era capaz de se distender até um tamanho inacreditável, principalmente para níveis humanos. O cara era excepcionalmente diferente. Acontece que não se conseguiu descobrir mais coisas e não foi só pelas próprias limitações da medicina da época, mas foi porque aquele cheiro horrível que o Tahari exalou durante a sua vida toda ficou ainda pior com ele morto. Os médicos, os cientistas simplesmente não conseguiram lidar com o corpo, o tamanho, o cheiro era ruim. Acabaram tendo que desistir, sem poder concluir muita coisa, sem poder descobrir muita coisa a respeito. E Tahari permanece até hoje como um dos seres mais bizarros que já pisaram neste planeta e com certeza um dos maiores mistérios da humanidade. Depois de saber disso, eu pergunto para vocês de novo: será que mutantes existem? Eu vou ficando por aqui. Deixo o meu abraço a todos. Vocês que estão chegando agora, por favor, se inscrevam. Aperte o sininho aí pra gente. Quem puder ajudar compartilhando é sempre bem-vindo. Tô indo nessa. Fui.